no Brasil, na metade dos anos 80, toda a América Latina e Caribe estavam fazendo aquelas chamadas reformas estruturais do ajuste estrutural, né? Estávamos privatizando os sistemas de proteção social, como ocorre no Chile em 81 e como ocorre na Bolívia, ocorre parcialmente no Uruguai em outro modelo, e no Brasil era como se nós estivéssemos indo na contracorrente. Nós estávamos fazendo a Constituição de 1988, o clima no Brasil era de redemocratização, de eleições e com a Constituinte. O que diz de especial a Constituinte? Introduz o conceito de seguridade social no Brasil, com a saúde pública, universal, gratuita, a lei orgânica da assistência social. O NEP tinha um projeto e essa universidade tinha projetos e tinha compromisso. Foi uma conjunção, foi uma felicidade, digamos, uma conjunção de fatores muito especiais para que isso se desenvolvesse dessa maneira, porque na região era completamente diferente do que estava acontecendo no Brasil, né? Estavam fazendo privatizações, estavam cortando DEF, fazendo superávit para financiar. A pobreza era um assunto marginal, combate à pobreza, os pobres um pouco de assistência social, se faz nesses momentos na região para minorar a situação dos extremamente pobres. As chamadas redes de apoio social, coisa minúscula, e o Brasil com a Constituição de 88 num projeto muito mais generoso, sólido. Eu acho que foi essa conjunção que facilitou isso. E acho que também tem aspectos das personalidades das pessoas que ajudam. Eu acho que a presença de gente com experiência internacional, como o professor Paulo Renato, Sônia Draibe, Maria Hermínia, com a capacidade de conviver com as diferenças e ter concreta noção de quais são os compromissos da universidade, fez com que se criasse esse clima tão favorável. Aqui no NEP juntamos o IFCH, juntamos a educação, a medicina, muita gente de dentro da universidade e de fora da universidade. O NEP realmente foi uma referência muito importante na área das políticas públicas no Brasil. Quando nós, em 96, fizemos a publicação do acompanhamento do programa do município de Campinas, foi algo extraordinário. Ninguém nunca tinha estudado esses programas, seja porque eles não existiam, tá certo? A professora Sônia Draibe tinha estudado um tanto a experiência da França com a renda mínima de inserção, uma experiência na Bélgica, mas era a primeira experiência brasileira. E acontece algo muito interessante aí, porque fizemos uma pesquisa sem financiamento. Fomos nós, assalariados da universidade, que tínhamos interesse por conhecer, tínhamos interesse por aportar os nossos conhecimentos, tínhamos, sobretudo, muito interesse em aprender. Dessa experiência de Campinas saíram algumas dissertações de mestrado, tese de doutorado, e usamos também a pesquisa para a formação de jovens. Entraram professoras da antropologia, a pesquisadora aqui do NEP, Lília Montali, também participa dessa pesquisa. Então, é um momento muito especial. Quer dizer, pesquisar, estudar, refletir, informar e contribuir para a sociedade é essa a vocação da universidade. Eu acho que é cumprir a missão dessa universidade. E no caso de Campinas, eu gosto do nome da Unicamp, que é a Universidade de Campinas. Eu acho que a universidade responde positivamente a seu nome com a sua inserção na sociedade de Campinas. Essa é a impressão que eu tenho. O primeiro programa de transferência de renda, o primeiro pagamento de programa de transferência de renda, porque tem sempre essa polêmica, quem foi o primeiro? Então, o primeiro pagamento do programa de transferência de renda foi feito aqui em Campinas no dia 18 de março do ano de 95, tá certo? Então, ele é
o primeiro desse ponto de vista, embora o programa Bolsa Escola no Distrito Federal tivesse no programa de governo do hoje senador Cristóvão. Quando você vai ouvir a experiência do México, os mexicanos dizem que o programa deles é do ano de 1997. Os mexicanos dizem assim: nós fomos o primeiro programa na região, tá certo? E aí, o primeiro programa na região é do Brasil, só que são programas do âmbito municipal. Na experiência do Brasil, primeiro entram os municípios, por isso tem como 30 programas de âmbito municipal, entre 95 e o ano de 97, fortemente inspirados no programa de Campinas, no programa de Ribeirão Preto, parcialmente no programa do Distrito Federal, porque a faixa etária era diferente, o Bolsa Escola do Distrito Federal era 7 a 14, e Campinas era de 0 aos 14 anos. Temos isso em Salvador, com a então prefeita e hoje deputada federal Lídice da Mata. Então sempre tem a história de saber quem foi o protagonista. Naqueles anos, esses programas de transferência de renda na região estavam associados a estratégias de combater a pobreza focalizado nos mais pobres, tá certo? O pobre do pobre do pobre do pobre. E aí há uma mudança no conceito de focalização, porque antes focalização era pensado quais eram os nós para o desenvolvimento econômico, até então. Então, quando tem as reformas na região, se desenvolve esse conceito de focalização, tem início as redes mínimas de proteção social e alguns programas de transferência de renda, como em Honduras, como em outros países, na Bolívia e tal. Nós estávamos então nessa maré e o Brasil na Constituição de 88. Todos os países têm programas de transferência de renda. O programa brasileiro é uma referência, embora não se possa copiá-los, né, de uns para os outros. Sei lá, o Paraguai tem um programa chamado Tecoporã, que quer dizer bem-estar em Guarani, mas o Paraguai é sobretudo rural, é muito diferente de um país urbano como o Brasil. A República Dominicana teve uma grave crise de alimentos e fez o programa Comer Primeiro, que é fortemente inspirado no Fome Zero. Na situação da Europa, em relação à região, o que aconteceu é que o Brasil enfrentou essa crise de uma maneira diferente que estão enfrentando os países europeus. O que aconteceu? O Brasil aumentou o crédito, deu linhas de crédito, houve aumento real do salário mínimo, ampliação dos programas de transferência de renda, permitindo o desenvolvimento das economias locais. Você sabe que entre 2003, que foi lançado o Bolsa Escola, a junho de 2011, 97 bilhões de reais foram transferidos às famílias. O que isso significa de movimento nas economias locais, o que isso significa para os municípios de ISS, de cobrança de imposto sobre serviço, é algo extraordinário para a arrecadação. Os países da região estão enfrentando muito bem a crise. A Argentina teve uma crise muito forte no ano de 2001, e começou com o programa Chefes e Chefas de Família, e hoje, que era para desempregados, e hoje tem um programa que eles chamam Programa de Assignação Universal para todos os filhos, que está na rede de proteção social. Eles evoluíram muito nesse sentido, os argentinos. O Uruguai fez algo chamado Ingresso Cidadão. O Peru fez um programa especial chamado Juntos. Então, acho que a região está indo em outra direção em relação ao que está acontecendo nos
países da Europa, e o que tudo indica, essa direção tem sido sustentável aos países da nossa região. Ainda tem muito o que melhorar, certamente tem muito o que melhorar, mas estão indo numa direção diferente, agora como um bloco e não mais como um país, como aconteceu nos anos 80.